Qual é essa introdução mesmo? Fala galera, tudo tranquilo? Tô aqui hoje pra dar uma pregadinha. Que prazer estar aqui, que privilégio. O Israel não veio, ele está cuidando das crianças. E aí ele me pediu pra substituir ele com carinho, porque não teria vídeo pra hoje. E obviamente eu fiz com isso com alegria de estar aqui com você e falar hoje pra você, jovem que gosta de ser triste. Tá na hora de parar de ser triste. Deu o seu tempo de ser triste, porque o tema de hoje é alegria! Epa! Eu acho que talvez o tema que a gente fala tão pouco dentro da nossa igreja, a gente olha para a passagem de Romanos no capítulo 14, que vai falar que o reino de Deus ele é paz, justiça, amor e alegria. A gente fala bastante de paz que excede todo entendimento, a gente tem muitas pregações e mensagens sobre amor, que Deus é amor, e nós até temos bastante mensagem sobre justiça, principalmente da pandemia para cá, com vários temas sociais que explodiram. Justiça e justiça de Deus são pautas comuns nas mensagens, nas pregações das nossas igrejas, mas cara, alegria é uma das coisas mais fundamentais da fé cristã, e ela é uma das coisas que menos é dita, até porque historicamente a alegria e a esperança são as marcas daqueles que creem. E quando a gente tem uma igreja que não pensa alegria, a gente tem uma igreja que não fala de alegria, nós criamos um outro problema, que é essa narrativa de pessoas que cultivam tristeza. E aí você vai perceber que historicamente existe um movimento jovem da gente valorizar a tristeza na nossa cultura e dentro da nossa música, porque tristeza tá ligado ao sentimento de revolta. Então quando eu volto para trás e eu vou olhar o punk, o movimento do rock, o movimento do hip hop, quando ele surge, desde o blues e do R&B lá atrás até agora, para virar o trap, por exemplo, o pop atual, que eu vou ter expressões como Billie Eilish, até a própria Doja Cat e tipo outras estéticas do pop, você pode perceber que é tudo muito down. É tudo muito triste. Enquanto eu tô gravando esse vídeo, tirando a Taylor Swift, que tá em primeiro no Spotify, em segundo lugar tá o Justin Bieber, aí eu vou ter lá Bad Bunny, eu vou ter Doja Cat, eu vou ter Drake, eu vou ter Rihanna, e a maior parte da discografia dessas pessoas, quando não é hedonista, é muito comum no que é o sertanejo, é muita sofrência, é muita dor, é muito desamparo. E no movimento jovem, histórico, de expressão musical, desde o blues e do R&B, que são mais antigos, toda a música underground, que são músicas de revolta, elas valorizam tristeza, porque a tristeza ajuda a comunicar que as pessoas estão insatisfeitas com o status quo. E isso cria uma cultura onde ser triste vira cool, onde ser triste é legal, ou onde ser triste é permissivo. Nick, como assim ser triste é permissivo? É importante perceber se você não está cultivando tristeza na sua alma. Nem como assim cultivando tristeza? Sabe quando você percebe que alguém, a identidade da pessoa é ser triste? A identidade da pessoa é ser desanimada? A identidade da pessoa é ser reclamona? Porque não existe um ímpeto de querer curar e tratar isso. Ai, Nick, mas minha vida é difícil. Mas isso não é bíblico. A tristeza na Bíblia tem data de validade. A dor na Bíblia tem data de validade. Esse lugar, ai não, é que a minha vida é difícil. A Bíblia fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O problema não é você se entristecer, o problema não é doer, o problema é você não se chatear. O problema é você vestir uma capa de tristeza como se essa fosse a sua identidade. Porque a identidade dos filhos de Deus não é tristeza. A identidade dos filhos de Deus é alegria. O sorriso, ele é a marca daqueles que foram salvos. A risada é o som daqueles que vão para a eternidade. Você olhar para as pessoas felizes significa que elas estão no reino, porque o reino de Deus é paz, justiça, amor e alegria. Uma pessoa que não vive em paz, em alegria, em amor e em justiça não vive reino, porque isso não é dissociativo, isso é Bíblia. E eu preciso reconhecer quando eu estou deixando as minhas dores, as minhas dificuldades e os desafios da vida, eles se tornarem maiores do que a esperança que me foi proposta. E tem um verso que eu amo, que é Hebreus no capítulo 1, no verso 9, que fala o seguinte: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus
companheiros. Esse verso se divide em duas partes. A primeira parte é uma parte sobre santidade, a primeira parte é uma parte de consagração e alegria. Só que a palavra ungir, ela tem um significado especial. Ungir é consagrar, é separar, é usar aquilo para um uso específico. Então, quando algo era consagrado e ungido dentro do templo, ele era colocado para não ser usado em nenhuma outra coisa que não fosse o templo. Quando eu sou ungido em alegria, com alegria, óleo de alegria, eu tô falando que eu fui separado pela alegria que eu tenho, eu fui separado da tristeza, eu fui diferenciado, existe uma divisão nisso. E essa divisão ela é uma consequência, porque a primeira parte do verso vai falar: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. E aqui o que a gente não percebe é que o pecado, ele é o maior ladrão da alegria. Quando a gente fala de vida de santidade, a gente não percebe que a vida de santidade, ela não é uma boa escolha. Ser santo é uma questão de sobrevivência. Você não consegue amar ao Senhor, ter vida em comunidade, estar na igreja sem estar em santidade. Porque o pecado, ele mina a sua alma. E quando a gente vai ler Romanos 1, você vai ver que o pecado, ele obscurece. Ele obscurece os olhos, ele obscurece a mente, ele obscurece a alma. Porque o pecado, ele é um dreno. Ele não apenas agride o seu espírito, mas ele também destrói a sua alma. Ele cauteriza o seu coração, ele cauteriza a sua mente. E da mesma maneira que o Espírito Santo está no processo de santificação, fazendo você estar na estatura do varão perfeito, fazendo você crescer em metanoia, em renovação da mente, o pecado faz o processo contrário. Ele cauteriza você, ele atrofia você, ele rouba aquilo que você tem, e ele rouba a sua alegria. Então você percebe que tem muitas vezes um lugar que na nossa comunidade de fé, na nossa vida, a gente não consegue viver em alegria porque nós estamos presos no pecado. É difícil eu ir para a igreja, porque, irmão, o verso de alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pô, velho, se você tá em pecado, mano, na hora que falam, vamos à casa do Senhor, você quer ir para qualquer lugar, menos para a igreja. E a igreja que é o lugar na comunhão dos santos, do ferro afia ferro, de ouvir a palavra, porque ouvir a palavra promove fé, onde você é regenerado, restaurado na obra do Espírito e habilitado pelo Espírito Santo para viver em santidade. E é nesse lugar que a gente não pode perder que o pecado, ele não é apenas uma pedra de tropeço que deixa Deus triste, não, ele é uma ofensa a Deus e ele é um tiro na sua alma. Toda vez que a gente está cultivando, eu quero separar aqui que eu não estou falando que você vai parar de pecar para sempre. O que eu estou falando é João, no capítulo 3, no verso 9. Aquele que é nascido do Espírito não peca habitualmente. Como pode pecar habitualmente sendo nascido do Espírito? A diferenciação da pessoa que é salva em santificação e da pessoa que não está em santificação, não é que a pessoa que está em santificação ela não peca, é que ela não peca habitualmente. Nós somos livres das amarras do pecado, logo nós não vivemos no hábito do pecado. E o que obscurece a sua mente é o hábito do pecado. Você está sendo santificado, mas você não precisa ser burro. Não é só porque você está numa jornada que você precisa ser um mané. E o que acontece é, você não percebe que você está sendo mané quando a tristeza, ela começa a virar um identificador na nossa alma e nas pessoas ao nosso redor de que nós estamos perdendo o jogo. Você está perdendo o jogo pela sua vida, você está perdendo aquilo que é mais de precioso que o Senhor te confiou, porque a tristeza, ela está grande demais. E às vezes, eu acho que a gente precisa ser mais feliz, cara. E eu falo isso até mesmo das músicas que a gente canta, das coisas que a gente prega. A gente tem... A mensagem ela não precisa ser dura, mas falta um pouco de alegria. Você não precisa ter uma mensagem só que é séria. Você não precisa ter um louvor só que é choro. A gente precisa entender que a nossa igreja também precisa ser cheia de alegria. E eu acho que a alegria, ela não é apenas uma opção. A gente tem como levar ela como um fundamento, como um princípio inegociável. E eu queria falar disso porque eu não vejo tanta gente falando de alegria. E eu não vejo as pessoas refletindo que o reino de Deus é isso. Então seja feliz, seja alegre. Saiba que a sua esperança, ela está solidificada, porque isso é o fruto da sua alegria. Você só vai conseguir ser alegre quando a sua esperança estiver em Jesus Cristo. Quando nossa alegria está nele, nós temos a certeza de que tudo vai ficar bem, porque aquilo que é mais importante você já ganhou. Você corre uma corrida por uma coroa incorruptível. E o prêmio da sua vida
é estar na glória com Jesus. Nada que acontece aqui é digno o suficiente de roubar sua alegria. Nenhuma preocupação é grande o suficiente para roubar aquilo que o Senhor representa. A corrida que a gente está correndo é uma corrida onde a gente só está esperando para encontrar o nosso Senhor. Enquanto isso, a gente está servindo nossos irmãos. Nós estamos construindo o reino. A gente está servindo nosso Pai como bons mordomos. Mas a verdadeira recompensa não se prova em vida. A verdadeira recompensa só se prova quando a gente encontrar o Senhor, quando a gente chegar nos céus. E é isso que me deixa feliz, porque a minha esperança está solidificada. Então, solidifica a sua esperança. Começa a tratar a sua santidade não apenas como uma questão de diligência, mas entenda que santidade é uma questão de sobrevivência. Você não precisa ser santo porque é uma recomendação da Bíblia. Você precisa ser santo porque esse é o sinal daquele que é salvo. Porque aquele que foi salvo batalha contra o pecado e contra a carne, milita através do Espírito contra a carne. Essa é a nossa jornada. Mas dentro dessa jornada a gente faz tudo isso regado de alegria. Não perca a sua alegria. Não seja roubado pelo processo. E entenda que ela não é uma boa sugestão. Ser feliz é parte daquilo que o Senhor nos chamou. Então se diverte, dá risada com as pessoas, tenha um tempo bom com aqueles que são seus irmãos em fé. Não perca o sorriso do rosto, não perca a risada, não faça a tristeza uma capa que você veste com uma identidade. Deixa as pessoas te amarem, tira essa capa, se livra disso. Vai ao Senhor em oração, mas não carrega a tristeza como um fardo, porque a Bíblia já diz: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Até mesmo Davi, quando perdeu o filho, ele chorou por 7 dias. Quando não tinha mais o que fazer, ele lavou o rosto e levantou. Porque, querendo ou não, a dor ela vem, a tristeza ela vem, mas uma hora ou outra ela vai ter que acabar. Que o seu luto, que a sua dor, que a sua tristeza, ela não seja a sua identidade, mas ela seja um processo, ela seja uma passagem de tempo. Não aquilo que você é, porque aquilo que você é filho de Deus, e os filhos de Deus são alegres.